Graças e paz a todos. Vamos começar mais uma vez o nosso estudo sobre a nossa história, nossos valores. Hoje nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo, certo, do nosso terceiro valor, reconciliação é o centro do nosso ministério, certo? O pastor ele vai colocar os slides ali. Enquanto ele coloca, nós vamos orar para dar início a esse momento de estudo, porque nós, como cristãos, tudo nós precisamos começar com oração e terminar com oração, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus e agradecendo pela direção dele. Amém? Então vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, Senhor, de estarmos reunidos, ó Pai, seja de forma presencial ou forma online, Senhor, mas dispostos a aprender, ó Deus, um pouco mais da Tua palavra. Vem abrindo o nosso entendimento, Deus, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinando, Deus, a Tua palavra, mas, sobretudo, Deus, que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, é isso que clamamos a Ti, Senhor, e desde já Te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém? Então, para aqueles que estão em casa, né, online, muito bem-vindos. Não esqueçam de colaborar com o estudo, mandando perguntas, mandando comentários pelo grupo IEMA ou pelo Facebook, tá bom? Durante a transmissão. Sejam muito bem-vindos a esse estudo e vamos dar início. Então, como eu disse, nós vamos estudar o nosso terceiro valor, que é a reconciliação é o centro do nosso ministério, e o segundo tópico desse estudo é restauração. Semana passada nós estudamos que nós somos restaurados com Deus ou reconciliados com Deus, e agora, nossa semana, nós vamos estudar o como nós somos reconciliados uns com os outros, ok? Passa para mim. Os membros são reconciliados uns com os outros, né? Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, com um relacionamento com Deus, nós também somos inseridos em sua família espiritual, ok? Então, nós temos o quê? Irmãos. Nós nos chamamos irmãos. Por quê? Porque somos uma família em Cristo. Em uma família não pode haver amargura, não pode ter espaço para ódio, para ressentimentos, ok? Conflitos, eles sempre vão existir, mas o Senhor, através da sua palavra e do seu exemplo, nos ensina como tratar esses conflitos, para que haja paz, para que reine a paz entre nós, ok? Passa para mim, por favor. Mateus 5, 23, 24, é um versículo, acho que todo mundo já sabe de cor. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. É tão importante o nosso relacionamento com o próximo que Jesus ele deixa muito claro isso em Mateus 5, 23, 24. Se você vai ofertar algo a Deus e você se lembrar que tem alguma ofensa contra o seu irmão, está brigado com ele, volta primeiro e reconcilia-te com ele. E depois oferece a tua oferta. Por quê? Porque senão Deus não vai receber. Porque ele recebe, está interessado na tua oferta de amor, de um coração íntegro e puro e sincero diante da sua presença. Mas se você encher o seu coração de mágoa, de ressentimento, de ódio, de tristeza, como Deus ele vai poder receber essa oferta, né? Então, por isso que esse versículo é tão importante e nós precisamos sim aplicá-los em nossas vidas. Passa para mim. O Ministério da Reconciliação procura desenvolver relacionamentos saudáveis entre pessoas que estão em conflito umas com as outras. Ao enfrentar um conflito, os seguidores de Cristo são encorajados a se concentrar na reconciliação, ao invés de rapidamente decidir quem está certo e quem está errado. Ok? Então, o Ministério da Reconciliação é muito importante para nós, porque nós somos reconciliados com Deus, reconciliados com o outro, com a igreja, com o corpo de Cristo, né? E quando nós temos a mente de Cristo, o coração de Cristo, nós entendemos que nós não podemos buscar ter razão.
Esse não é o foco. Nós precisamos priorizar ter paz com todos, certo? Muitas pessoas não vão concordar com você, alguma coisa que acontece na igreja não é do seu agrado, mas não é por causa disso que você vai fazer uma tempestade num copo d'água, se desviar da igreja e ir para outra igreja, ficar pulando de igreja em igreja, porque você não tem maturidade para resolver um conflito que muitas vezes é tão simples. É tão simples, é só um pedido de perdão, é só, olha, eu errei nisso aqui, me desculpe. Ou simplesmente alguém que não, porque fulano, é fulano que não me pede perdão. Mas, caramba, não é tão fácil você abrir mão disso, porque isso é orgulho, é uma questão de orgulho, é porque ele precisa pedir para que eu perdoe. Não, a palavra do Senhor, ele nos ensina que o Senhor Jesus Cristo prova o seu amor em que ele provou na cruz do Calvário, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores, sem que a gente merecesse, ele nos amou. E da mesma forma, nós precisamos oferecer o perdão de forma imerecida também. A gente precisa ter um coração perdoador. Que a gente, antes de alguém pedir perdão, a gente já pensou e já declarou, já liberou perdão sobre a vida daquela pessoa. Porque se a gente fica acumulando coisas, esse é o problema. É aí onde mora todos os conflitos não resolvidos. Não está numa questão de que porque ela fez algo terrível demais que eu nunca vou perdoar. Mas está no seu coração. O seu coração está em Cristo. Cristo, ele perdoou seus assassinos, né? Então, me diga aí uma coisa que é pior do que isso, que você não pode perdoar. Passa para mim, por favor. Como a igreja lidou com conflitos no passado? Jesus precisou lidar com conflitos no seu grupo principal de seguidores, no caso, seus 12 discípulos. Mas ele conseguiu usar momentos de discórdia para ensinar e fortalecer os relacionamentos. Passe para mim. Em Lucas 9, 46 a 48, nós vamos ler: E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou o menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: Qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-o a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo será grande. Então, em meio a um conflito, nós temos dois caminhos a seguir. Ou a gente entra na briga, né? Ou a gente aparta a briga. E nós, como Anabatista, nós temos em nossos valores a questão que nós somos pacifistas. Então, nós sempre vamos ter a posição de pacificadores, de apaziguar aquela confusão, aquele conflito, certo? Nunca, jamais a posição de colocar mais lenha na fogueira. Jesus Cristo, ele poderia ter brigado com seus discípulos ali, ele poderia ter feito um monte de coisa. Ele poderia ter dito: vocês têm noção não? Quem sai o maior sou eu. Eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas não. Jesus tomou uma criança, colocou no seu colo e ensinou: olha, quem quiser ser grande, vai ter que ser pequeno como essa criança. Humilde de coração, sincero no seu amor para com Deus. Então, o Senhor usou um conflito para ensinar uma grande lição que ultrapassou o tempo em que ele foi ensinado, em que ela foi ensinada. Porque até hoje, nós, ao lermos essa mensagem, ao lermos essa palavra, somos edificados e aprendemos a respeito de humildade e dos valores do reino de Deus, onde o grande não é aquele que está acima de todos, mas aquele que lava os pés de todo mundo. Esse que é honrado por Deus, né? Passe para mim. Mateus 16, 21 ao 23 diz assim: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus Cristo, ele estava dizendo, revelando a sua missão. Ele disse, eu preciso passar por todas essas coisas. Eu preciso passar pela morte. E Pedro, ele pegou usado, como Jesus colocou ali, pelo inimigo, ele disse, não, Senhor, Deus te livre disso, isso não vai acontecer. Mas Jesus usou aquele momento para exortar Pedro. Mas é interessante que, apesar de ser uma exortação dura, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele tinha um amor gigante pela vida de Pedro. Mesmo Pedro, posteriormente, ter negado Jesus 3 vezes, Jesus, quando ele ressuscita, se apresenta aos seus discípulos, ele diz, Pedro, você me ama? Apacente as minhas ovelhas. Então, Jesus, ele restituiu aquilo, mas naquele momento, Pedro precisava ser exortado de forma dura. E muitas vezes, para resolver um conflito, é necessário, sim, a pessoa ser exortada de forma dura, mas em amor. Porque em nenhum momento Jesus Cristo deixou de amar Pedro, porque ele estava exortando a Pedro de uma forma dura. Jesus Cristo é amor, né? Então, muitas vezes, as pessoas fogem de conflitos, preferem ir para outras igrejas, ficar pulando de igreja em igreja, do que resolver um conflito. Mas a palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela não nos exorta dessa forma, ela não nos ensina assim, escolha sempre o caminho mais fácil. Não é assim. Nós precisamos escolher o caminho certo, mesmo que seja difícil. Mesmo que cause algum tipo de dor, mesmo que cause algum tipo de tristeza naquele momento. Porque a palavra do Senhor em Hebreus vai dizer que a correção do Senhor, ela pode doer naquele momento, mas ela vai servir como remédio para a tua vida. Então, enfrente conflitos em amor. Entenda quando você pode usar um conflito, né, de uma forma como Jesus usou no primeiro exemplo, trazendo uma lição através daquilo ali, uma exortação bem amena, e quando a pessoa precisa de fato ser exortada. E também tem a maturidade para entender quando você precisar ser exortado de forma dura. Para que você, através disso, não saia correndo da igreja porque o pastor falou assim comigo, porque o pastor disse que eu estava errado. Se você está errado, irmão, se corrija. Certo? Porque é melhor se corrigir do que perder a salvação. Passa para mim, por favor. Como os anabatistas lidavam com os conflitos? Nós vimos como Jesus, através da sua palavra, lidava com os conflitos. E como os anabatistas, de quem somos, né, descendentes, lidavam com esses conflitos. Os primeiros líderes anabatistas queriam tratar os problemas à maneira de Cristo. Assim, eles adotaram a chamada regra de Cristo. Passe para mim, por favor. E o que é essa regra, né? Esta regra está embasada em Mateus 18, versos 15 ao 17. Os 4 passos de reconciliação são os seguintes. Primeiro, conversar diretamente com a pessoa. Verso 15 de Mateus 18. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Então, o modo como os anabatistas resolvem os seus conflitos é segundo aquilo ensinado na palavra de Deus, ok? Mediante aquilo que Cristo ensina em sua palavra em Mateus 18. Então, a primeira coisa que precisa se fazer, o primeiro passo é conversar diretamente com a pessoa. Tantos conflitos poderiam ser resolvidos se a pessoa seguir só esse passo, desse esse primeiro passo. Mas, como dizem, né, o primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas é o mais necessário, porque nós precisamos conversar com alguém. Sabe, isso evita tanta fofoca, tanto disse-me-disse, tanto rancor. Porque você tem uma rixa com alguém ou está chateado com alguma coisa que alguém faça e ao invés de você falar diretamente com essa pessoa, fulano, você disse isso assim, assim, eu não gostei. Fulano, o que é que está acontecendo? Por que você falou assim? Foi tão estranho o jeito que você falou. Mas não, a pessoa vai para Beltrano, Cicrano, aí começa a falar de Beltrano, né? Começa a falar, porque fulaninho fez isso, porque fulaninho fez aquilo, porque eu não gostei, porque ele é desse jeito, porque não sei o quê, só Jesus na casa, eu vou orar por ele. Não era mais fácil você conversar com ele? Era muito mais fácil você conversar com ele, para entender o ponto de vista dele.
Muitas vezes, eu participei, vi momentos, presenciei momentos, que os conflitos estavam só na cabeça de uma das pessoas, de uma das partes. A outra não sabia nem que ela estava com raiva. Me explique isso. Ela estava chateada com alguém, mas esse alguém nem sequer sabia que tinha magoado essa pessoa. E a pessoa falando horrores dessa pessoa, com ódio no coração. Gente, vá até a pessoa e converse com ela. Converse com ela. Nós somos irmãos em Cristo. Se não tem barreira entre nós e Deus, por que você cria barreiras entre você e a outra pessoa? Não existem barreiras. O amor lança fora todo medo e toda barreira junto também. Tá bom? Segundo ponto, por favor. Segundo passo, obter a ajuda de modo objetivo. Verso 16 diz: mas se ele não ouvir, entenda, teve o primeiro passo, vá conversar com ele, mas ele não quer lhe ouvir, não quer lhe dar ouvido, é o que você faz, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esse ponto é muito interessante. Por quê? Muitas vezes você vai conversar com essa pessoa, e essa pessoa muito cheia de razão, ou você também muito cheio de razão, começam a fazer daquele conflito que era uma gota d'água, um rio todinho. Quando a pessoa vai ver, era uma coisa tão simples para ser resolvida, mas os dois fizeram um mar tão gigante que está ali, né, no meio de uma tempestade e não sabe mais nem como é que fazer, não sabe mais nem o que fazer, certo? Então é interessante que se você não conseguir resolver dessa forma mais simples, você e a outra pessoa conversando, você leva esse caso, você vá conversar com ela de novo e leve mais 1 ou 2 pessoas com você, tá bom? Para que vocês juntos consigam resolver. Porque o Senhor, Ele nos dá sabedoria através do seu Espírito Santo. E 2 irmãos sábios, e pelo amor de Deus, procurem pessoas que realmente têm um caráter cristão, pessoas que não sejam metidas em fofoca, né, que sejam cristãos autênticos, pessoas, homens e mulheres maduros na fé, para resolver esse conflito. Não vá chamar qualquer um, não. Ah, por que não? Vem aqui, irmão. Vamos lá resolver o conflito. A pessoa dá um mau testemunho danado na igreja, é metida em fofoca, aí você vai chamar essa pessoa para resolver o conflito? Se ela não resolve nem os próprios conflitos dela? Um comentário que o pastor fez aqui muito relevante é o seguinte: convide essas pessoas para que elas escutem, participem dessa conversa, desse diálogo entre você e o cicrano, tá? Mas sem que você fale a sua parte de antemão para essas pessoas. Ele colocou aqui. Por quê? Porque ela vai ouvir de primeira mão das 2 partes, tanto da sua quanto da do outro. E elas vão ver quem é que tem razão, ou, na realidade, ver como resolver esse conflito. Porque, na realidade, eu acredito que não é uma questão de quem tem razão. É uma questão de resolver o conflito em amor. Quando você coloca assim, não, para resolver o conflito vai ter que dizer que eu que tenho razão e ela que tem que me pedir desculpa, você já está errado. Você já foi para o conflito já perdendo. Você precisa resolver. A Elma? A Alma fez um comentário também relevante ali, que é necessário ter empatia pelas pessoas, entender o outro também, não tipo assim, você vai, aí você pensa assim, não, eu vou conversar com fulano porque eu tenho problema com fulano, mas você vai vestido de uma armadura. Você vai todo aparantado, já com um muro feito, e você vai, porque você vai cheio de razão. E não se importa em escutar o outro.
né? Porque para resolver um conflito você precisa ouvir, não somente falar. Você precisa ser empático com o outro. Porque se você não faz isso e não resolve aquele conflito, vai gerar problemas psicológicos, problemas emocionais, problemas espirituais, e você jamais se sentirá parte de um corpo, certo? Do corpo de Cristo. Porque você sempre vai ficar resguardado de se juntar com os outros irmãos, porque você não vai confiar em ninguém, né? Como a Elma comentou aqui. Passa para mim, por favor. O terceiro passo, embasado no verso 17, a parte A, e diz: leve o caso à igreja. Entendam, conversei com meu irmão, não deu jeito. Segundo, então eu peguei 2 pessoas como testemunhas, conversei novamente, também não deu jeito. Qual o próximo passo? Leve o caso à igreja. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Pode hoje significar levar ao conselho da igreja, no nosso caso, conselho pastoral. Tá bom? Por quê? É muito estranho, tipo assim, a pessoa chegar e levar para a igreja inteira, né? Então, por isso que se escolhem líderes, para que eles se resolvam esses pepinos. Se lembram da história do sogro de Moisés? Da sabedoria do sogro de Moisés? Moisés, ele estava ali como líder para tomar conta de todo mundo. Ele disse: não, Moisés, não faça isso não. Você separa em grupos de tantas e tantas pessoas, coloca um líder sobre eles, e eles vão decidir. Esses líderes é que vão resolver os pequenos pepinos. Quando chegar aquele grandão, que eles não tiverem como resolver, aí traz para você. Entende? Então, é uma questão de liderança, para resolver a questão. Ok? 4 passo, passa para mim. 4 passo, deixe a pessoa ir. Essa é a última alternativa. Tem 3 alternativas para você resolver o conflito. Mas não deu jeito, a pessoa não quer resolver de jeito nenhum. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Verso 17, parte B. A pessoa é transferida da lista de membros para a lista de evangelismo como descrente que necessita de reconciliação. Foi assim que o Senhor nos ensinou. Entende? Então, não é uma questão, porque a igreja não me ama, não me acolheu, não tentou fazer nada, já me excluiu da lista. Meu querido, você não quis se reconciliar. Você não quis abandonar o seu erro, o seu pecado, sua desavença. Você preferiu guardar o ódio no seu coração. Né? Então, como é que vamos permanecer com uma pessoa que dissemina algo contrário à fé que a gente está propagando? Entende? Então, esse é o último caso. Eu espero, em nome de Jesus, aqueles que estão nos ouvindo aqui presentes e aqueles que estão ouvindo pelo Facebook, que vão vir depois, por favor, tentem resolver o conflito da melhor forma possível. Se reconciliem, acreditem, vivam a palavra. O Senhor nos chamou para sermos irmãos em Cristo. Então, vivam como irmãos em Cristo. Você jamais terá que passar por nem a segunda, nem a terceira e nem esse quarto aqui, passo, se você parar no primeiro. Todo conflito que começar a surgir, antes de se tornar algo maior, você já vai direto para a pessoa e diz: olha, fulano, eu não gostei disso aqui, vamos conversar, vamos tratar, vamos chegar a um meio termo, tá bom? Então, o pastor falou aqui muito importante, a questão do perdão. Foi uma das coisas que a gente tratou também na comunidade, é o centro da nossa vida, certo? O perdão é essencial para um cristão, é essencial. Nós recebemos o perdão de Deus, mas por causa do amor de Deus, nós somos constrangidos a amar e perdoar também os nossos irmãos, ok? Passa para mim, por favor. Mas também tem a questão do ciclo da reconciliação. E o que seria isso? Ron Krieber, especialista em resolução de conflitos, criou uma ferramenta chamada o ciclo da reconciliação. Uma maneira de interpretar e implantar a regra de Cristo, que é aquela que a gente leu lá, os 4 passos, tá? Ela tem ajudado muitas pessoas a aprenderem a se reconciliar e ser reconciliadas entre si. Passa para mim, por favor.
Então, o que seria isso? Gente, tá assim porque eu não achei isso na internet, então eu terei uma foto do livro, tá? Para botar aqui. Então, começa em relacionamentos saudáveis, passa por ofensa, negação, confronto, confissão, perdão, restituição e volta para relacionamento saudável. Tá bom? Eu vou explicar passo a passo. Não, não se desesperem. Vamos lá. Então, primeiro, relacionamento saudável. A princípio existe um bom relacionamento, correto? Partimos do princípio que, estando na igreja do Senhor, nós vivemos em comunhão, correto? Então, está todo mundo no relacionamento saudável. Nada aconteceu. Mas, o que acontece? Para quebrar esse relacionamento saudável, uma ofensa. E o que seria isso? Uma ofensa pode ser qualquer palavra, atitude ou ação que acabe ferindo a outra pessoa, ok? Por isso que nós devemos sempre nos policiar. Aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz. Às vezes não é nem as palavras em si, mas o modo como você fala ofende a pessoa, certo? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, o ciclo passa. Depois do relacionamento saudável, esse relacionamento é quebrado por uma ofensa. Então, alguém vai ficar chateado com o outro, por algum motivo, por alguma ofensa cometida. Negação. Esse estágio é o seguinte: é se recusar a dizer a verdade, dando desculpas, culpando o outro ou agindo como se nada tivesse acontecido. Então, houve uma ofensa, duas pessoas, né? Alguém foi ofendido, mas essa pessoa que é o ofensor, ela não se coloca no lugar do outro e ela vai dizer, não aconteceu nada demais. O que eu falei, menino, besteira. Essa pessoa está inventando, está fazendo tempestade um copo d'água, não é nada disso que ela está falando. Começa a dar desculpas para aquilo que ela falou. Não, eu falei isso daqui, mas foi por causa disso, disso e disso e disso. Sempre buscando estar inocente na situação. E não confessando a verdade, que ela de fato ofendeu alguém. Mesmo que ela ache que não ofendeu, ela, como cristã, nós precisamos ter empatia e nos colocar no lugar do outro. Então, se o outro se sentir ofendido, enquanto cristãos, nós temos a obrigação de levar os sentimentos de nosso irmão em consideração. Certo? Então, se alguém chega para você e diz, eu me ofendi por causa disso, você vai chegar para a pessoa e vai dizer, fulano, o que aconteceu? O que é que eu falei que te deixou assim? Foi isso, isso e isso. Pronto, fulano, olha, minha intenção não foi essa não. Tá bom? Me perdoe em nome de Jesus, eu falei sem pensar, ou o que eu falei não foi nesse sentido. Mas não use essas desculpas. Mas geralmente isso acontece. Por isso que existe esse ciclo, tá bom? E aí, primeiro a pessoa nega. Não fui eu, não fiz nada. Depois vem um confronto. Se realizado de modo cuidadoso, ajuda o ofensor a entender seu erro. Por que cuidadoso? Porque muitas vezes as pessoas vão confrontar alguém com aquele ódio nos olhos. Sabe? Com aquele fogo que a pessoa cheia de razão, a pessoa não... Olha, uma coisa que eu tento não fazer é verdade. Se alguém me ofender, se eu me sentir magoada com alguma situação e eu ficar com raiva, né? A palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Eu espero a minha ira esfriar. Eu respiro fundo, conto até 10, vou orar, vou refletir. Depois, quando eu me sentir, né? Aí eu vou lá falar com a pessoa e tentar resolver com ela. Porque no momento em que a pessoa te ofende, você for gritar mais do que ela, meu filho, aí a confusão não acerta. Aí vai ficar mais difícil de resolver, porque um conflito, você vai formar um conflito ainda maior, certo? Então, por isso que o confronto precisa ser de forma cuidadosa, ok? Nós precisamos chegar para essa pessoa de forma calma, de forma amena, buscando conciliar e não buscando ter razão, tá bom? Passa para mim, por favor. Pronto. E no confronto, o objetivo do confronto é fazer com que o ofensor ele entenda onde ele errou, tá bom? E que ele precisa pedir perdão. O quinto passo é a confissão. Depois de confrontado, o ofensor vai entender que ele estava errado, certo? Que ele realmente magoou aquela pessoa. Então, ele vai confessar o que ele fez. Confessar é dizer a verdade a respeito de algo que foi dito ou feito.
normalmente representa o ponto crítico na resolução do conflito. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa é confrontada, entende que está errado, mas não quer pedir perdão. Aí, pois é, não quer confessar o erro. Ainda se sente muito dono da razão. Um testemunho aqui de vida, eu era uma dessas pessoas. Eu era do tipo de pessoa completamente orgulhosa. Eu era dona da razão. Eu poderia estar errada, mas eu morria errada e não admitia nunca que eu estava errada. Mesmo quando eu estava errada, eu estava certa. Alguma coisa alguém fez que estava errada ali, mas eu estou certa. Não sei em quê, mas eu estava. Mas, graças a Deus, o Espírito Santo foi trabalhando nesse coração de pedra, me deu um de carne, e agora a gente perdoa. Glória a Deus. E é isso que nós precisamos entender, igreja. Você pode chegar de um jeito. Você pode chegar todo esculhambado. Todo esculhambado. Você aceitou Jesus hoje. Não é amanhã que você vai mudar completamente. É um processo, ok? Mas esse processo precisa que você se coloque à disposição do Espírito Santo. Diga assim: Espírito Santo, eu sou teu. Faz em mim a tua morada, faz o que o Senhor quiser. Muda as coisas de lugar. Faz a tua vontade. Me limpa, me purifique. E entender onde você precisa ser mudado, aceitar essa mudança em você, tá bom? Para que haja um crescimento espiritual, para que haja maturidade espiritual, ok? Então, o sexto passo é perdão. Se o bendito ofensor confessar o seu erro, né? Ele realmente chegar para você: não, realmente eu entendi onde eu estou errado, me perdoe, meu irmão, sobre aquilo que eu lhe disse ou aquilo que eu fiz, me perdoe em nome de Jesus. Aí vem o perdão, que também é muito importante. É uma maneira porque o perdão é uma maneira de lidar com uma ofensa. Exige que a pessoa ofendida assimile a mágoa e se livre do desejo de planejar ações para retribuir o mal com o mal. Isso é muito importante. Porque muitas vezes, mesmo o ofensor se arrependendo, dizendo: eu me arrependo, me perdoe, a pessoa está tão magoada, está tão cheia de ressentimento, que ela não libera o perdão. Ela diz: eu vou pensar, e vai para casa, ou diz: eu não posso perdoar, só Deus que perdoa. E vai embora ofendidíssimo com essa pessoa, guardando mágoa no seu coração e maquinando, na próxima reunião de líderes, eu vou meter o pau nessa pessoa, deixa a oportunidade chegar. É desse jeito. Fica maquinando como ela vai se vingar dessa outra pessoa. E ainda em público, a Emma colocou ali, aí ainda em público. Se ela fez comigo na frente de todo mundo, eu vou fazer igualzinho na frente de todo mundo. Né? E ainda canta Sabor de Mel. Então, nós não podemos ir por esse caminho de música herege, gente, pelo amor de Deus. Né? Então, nós devemos, o perdão é importantíssimo, porque ele mostra um coração transformado. Ele mostra um coração igual de Cristo, um coração que perdoa. Que o seu maior desejo não é uma questão: eu estou certo. Não, o seu maior desejo é se reconciliar com o irmão. É dizer: realmente meu irmão, ele confessou, né? Ele realmente está arrependido daquilo que ele fez. Então, por que não perdoar? Vou sim perdoar, meu irmão. Eu quero estar em comunhão com você. E realmente restabelecer a comunhão. Passe para mim. E o último passo: restituição. O objetivo da restituição é que o ofensor demonstre arrependimento ao tentar restaurar o relacionamento à sua condição original. No livro, ele conta a história de um conflito entre dois membros da igreja, né, dois líderes, e que em uma reunião eclesiástica, uma das partes ofendeu a outra, fez algum comentário, criticou alguma opinião dele, e ele se sentiu ofendido. Certo? E aí ele vai mostrando em cada um desses passos o que aconteceu. E nesse último passo da restituição, o que ele fez foi o seguinte: novamente, num culto de domingo, ele foi até a igreja e ele falou para a igreja: olha, eu ofendi meu irmão, teve uma reunião de líderes, eu ofendi nisso, mas graças a Deus, eu reconheci o erro, meu irmão me perdoou, glória a Deus por isso. Pronto. Foi restituído. Por quê? Porque a ofensa dele foi pública. Então, ele restituiu ele em público. Certo? E através daquilo ali foi bênção para a igreja. Porque eles viram, né, os seus líderes, mais uma vez, unidos, os seus líderes promovendo um exemplo a ser seguido. Um exemplo de amor e de perdão e de igreja saudável. Passa para mim, por favor.
Resolvendo outros conflitos. Passe para mim. É importante lembrar que conflitos podem surgir devido a uma série de fatores, como pontos de vista diferentes, personalidades diferentes, estilos e cultura diferentes, etc. Frequentemente, seguidores de Cristo enfrentam desavenças honestas e legítimas. Nem todos os conflitos são resultado de pecados. É muito importante isso, certo? Porque a gente associa o conflito com algo sempre muito negativo. Mas em meio aos conflitos, em meio às adversidades, a gente cresce, a gente amadurece, a gente vai, igual a pedra preciosa que precisa ser flexionada para ela realmente ter o seu valor. Nós também somos assim. Nós somos as pedras que friccionam umas nas outras para que a gente melhore. Então, nem sempre os conflitos são coisas ruins que nos acontecem. Existem, de fato, desavenças honestas e legítimas. Passa para mim, por favor. Atos 15, 37 a 41, vai dar o exemplo de Paulo e Barnabé. Vai dizer, e Barnabé aconselhava que tomassem consigo a João Marcos, chamado de Marcos, mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando a igreja. Certo? Paulo e Barnabé, eles não estavam concordando em levar João Marcos junto com ele. Paulo ele não queria levar. Por quê? Porque aos olhos de Paulo ele não era confiável. Porque desde a Panfilha ele tinha os abandonado. Ele tinha deixado eles, tinha voltado seja lá para onde, certo? Mas Barnabé, ele queria dar um voto de confiança a ele. Ele disse, não, vamos com João Paulo, ou com João Marcos, desculpa. Vamos levar ele. E eles não conseguiram entrar em consenso. Mas é muito interessante que, através desse conflito, o que aconteceu? 2 grupos de evangelismo. E é só um. 3 pessoas. E a Barnabé, Paulo e João Marcos. Todos eles iam juntos. Mas por causa dessa desavença, desse motivo que Paulo e Barnabé não conseguiram chegar a um senso comum a respeito da ida ou não de João Marcos, eles tiveram que chamar uma outra pessoa, Paulo teve que chamar outra pessoa para ir com ele. E através disso que aconteceu, 2 grupos de evangelismo foram formados, certo? E eles conseguiram evangelizar mais lugares. E é muito interessante que, apesar daquilo, de naquele momento, Paulo, ele não querer que Marcos fosse com ele. Quando a gente vai ler as suas cartas, nós vamos ver ele falando bem de Marcos. Nós vamos ver que Marcos foi aquele que escreveu o livro, o Evangelho de Marcos. Então, nós vamos ver que Barnabé foi com ele, foi algo maravilhoso para João Marcos. Mas também foi algo maravilhoso também para Paulo e para Silas. Alcançaram mais vidas. E não houve um conflito de relacionamento entre eles, apenas um conflito de opinião entre eles. Ok? Passe para mim, por favor. Amém. Então, um outro conflito foi a necessidade das viúvas. Atos 6, do capítulo 1 ao verso 6. Diz assim, ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, de dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e da sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau,
prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então, vejam, no primeiro momento, Paulo e Barnabé não chegaram a um senso comum, e eles decidiram entre eles que eles precisavam se separar. Ok. Segundo momento, houve um conflito, existia um problema na igreja que precisava ser resolvido, tá bom? Que era a distribuição de alimento entre as viúvas. Então, os discípulos, vejam, os líderes, eles disseram, poxa, nós temos outras funções a cumprir, nós temos que pregar a palavra. Então, eu quero que a igreja escolha entre vocês 7 pessoas, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, para que eles assumam essa posição, né, de distribuir esse alimento entre as mulheres, entre as viúvas. E foi assim que foi feito. Então, houve um problema, tá certo? E poderia ter sido, como muitas vezes acontece, ter sido também uma tempestade no copo d'água e ninguém ter chegado a lugar nenhum. Todo mundo ter sentado só para reclamar, e nunca chegasse a lugar nenhum, como a gente faz muito com os nossos políticos, né? A gente reclama e não faz nada. Mas o que aconteceu? Os líderes da igreja, cheios do Espírito Santo, disseram, nós precisamos resolver esse conflito. Tá bom? Conflitos precisam ser resolvidos. E eles disseram, como que a gente vai resolver? Vamos escolher 7 pessoas para fazer esse trabalho que a gente não pode fazer. Escolheram, conflito resolvido, problema resolvido. E é assim que a igreja anda. Ok? Passa para mim, por favor. Em todo relacionamento, existem momentos de conflitos, mas a maturidade está em enfrentar os conflitos sem perder o amor. A diversidade de pontos de vista pode nos levar a chegar a enxergar o todo, nos levando a resolver problemas de forma mais eficaz. O exemplo, o Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Né? Eu não vou ler, não trouxe o texto porque é muito grande, mas aconselho que leiam em casa. Tá bom? Atos 15 fala sobre o concílio de Jerusalém, da igreja em Jerusalém, a respeito daqueles que estavam aceitando a Cristo e não eram judeus, vindo de dos povos gentios, tá bom? E eles precisavam decidir a respeito do que aquele povo gentil precisava fazer, porque eles queriam que eles se circuncidassem. Mas Paulo, dentre outros, ele dizia o seguinte, não, eles já são circuncidados de um coração. O sacrifício de Cristo na cruz anulou essa necessidade dessa circuncisão, tá bom? E aí fizeram um concílio com a igreja, entre os líderes, e eles decidiram tudo que os gentios eles precisavam fazer, tá bom? Eles decidiram em um senso comum o que seria melhor na igreja num todo, tanto para judeus quanto para gentios. E isso foi maravilhoso. Por isso que eu aconselho vocês a lerem Atos 15 para entender melhor o que aconteceu, o que foi decidido nesse concílio, que foi o primeiro concílio da igreja. Tá bom? Passa para mim. A habilidade para lidar com conflitos é essencial para os bons relacionamentos. Tá bom? Nós, enquanto membros do corpo de Cristo, enquanto irmãos em Cristo, nós estamos vivendo um relacionamento. Como eu disse no slide anterior, é impossível você estar em um relacionamento e não ter nenhum tipo de conflito. Você está o tempo inteiro bem com os outros. Você não fica bem com sua família o tempo todo. Sempre vai existir um momento em que alguém discorda, em que alguém faz alguma coisa que você não gosta, que vai te magoar, que vai te machucar. Tá bom? Conflitos são normais, são parte da vida. Fazem parte da nossa existência, tá bom? A forma como nós lidamos com ele é que faz toda a diferença. A palavra nos aconselha e Cristo nos dá o exemplo de resolver os conflitos em amor. Nós precisamos resolvê-los assim, tá bom? Passe para mim. Prestação de contas. No estudo sobre o segundo valor, o terceiro tópico era sobre prestação de contas, para aqueles que estão acompanhando fielmente esses estudos, tá bom? A gente deu a questão da comunidade ao centro da nossa vida, que foi o segundo valor, é o segundo valor da igreja. E no último tópico desse valor, nós demos prestação de contas. Eu falei sobre prestação de contas, tá bom? Então, qualquer coisa para relembrar,
acesse o Facebook Ema Natal, está lá salvo. E também eu já enviei em PDF todo o material. Todos os dias eu tenho mandado esses slides, tá bom? Em PDF. Então não tem desculpa, é só baixar, ir lá no grupo, baixar, tá bom? Os anabatistas sempre se organizaram e viveram valorizando a comunidade, onde a prestação de contas mútua era entendida, praticada e valorizada. É muito interessante. Para entender os anabatistas, você vai entender o seguinte: eles sempre viveram em comunidade. Eles sempre prezaram por comunidade. Tá bom? Isso é muito vívido na história anabatista. Sempre eles estavam em comunidade. Sempre. Passa, por favor. Infelizmente, muitas igrejas se deixam contaminar pelo pensamento individualista da sociedade e se esquecem, no caso, que o que devemos buscar é a mente de Cristo. A prestação de contas mútua é um antídoto contra a fofoca e a calúnia, uma defesa contra facções e divisões e um recurso para o crescimento espiritual. Tá bom? Nesse dia que eu dei prestação de contas, foi muito interessante, porque a gente falou muito sobre isso, sobre a questão social que já enraizou dentro da igreja, dentro da mentalidade de muitas pessoas cristãs, né? Então, a minha vida é minha vida, ninguém tem nada a ver com minha vida, e pronto. Né? Então, ele tem a mania de quê? Costume, o hábito? Não, eu quero ficar numa igreja grande. Por quê? Igreja grande... Não tem como o pastor falar comigo, não tem como eu ter convivência com meus irmãos. Ninguém sabe da minha vida, eu não sei da vida de ninguém. Exatamente. Eu vou, né, bato meu ponto lá com Deus e volto para casa, tá de boa. Tá tudo certo, tá tudo ok. Tá tudo suave. Só que não. Né? Era importante para os anabatistas essa comunidade, e eles entendiam que era imprescindível a prestação de contas, tá bom? E não entendam o termo prestação de contas como algo ruim. Não é algo ruim, é algo bom. Como diz aqui embaixo, ó, é um antídoto contra a fofoca e calúnias. Por quê? Porque quando a gente conhece o outro, a gente conhece o caráter do outro. Sabe? Quando a gente vive de verdade uma comunidade, a gente vai conhecer uns aos outros. Então, quando alguém chega para você e vai lhe falar alguma coisa, você vai... Qual é a sua atitude? Não, irmão. Vamos resolver com fulano? Você já tentou falar com ele para ver o que está acontecendo? Porque fulano não é assim, não, mulher. Eu acho que tem algum mal entendido. Tá bom? Então, quando existe, de fato, um conhecimento do outro... Por isso é importante a prestação de contas. Quando eu conheço as pessoas que eu convivo, eu entendo o outro. Eu tenho empatia pelo outro. Existe de verdade amor. É fácil praticar o perdão. Por quê? Porque a gente ama o outro. Porque a gente conhece. Também é uma defesa contra facções e divisões. Tá certo? Então, facção é um grupo de pessoas que se unem e todas elas têm o mesmo pensamento, contrário àquele outro. Né? O da direita e da esquerda? As chamadas panelinhas, né? Então, o que acontece? Existem essas facções, existem essas divisões no meio da igreja. E as pessoas, é interessante, é triste, na verdade, que as pessoas ficam tão ocupadas com essas panelinhas, com essas divisões, com essas facções, com essas discussões bestas, né? Uns com os outros, que se esquecem daquilo que é primordial, que a gente vai estudar semana que vem, que a reconciliação no outro mês, reconciliação é o centro do meu ministério. A gente está tão focado em brigar com o outro, que a gente esquece que o nosso chamado é reconciliar o mundo com Cristo. Né? Então, muitas pessoas, muitas igrejas não crescem espiritualmente em número. Por quê? Porque está ocupada demais discutindo uma com a outra. Criando divisões. Um reino dividido não subsiste. Tá bom? Amém. O pastor relembrou aqui a carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo tinha facções, né, na igreja em Corinto, e Paulo ele escreve uma carta combatendo essas facções. Ele diz assim, olha, uns vão dizer que é de Paulo, outros vão dizer que é de Apolo, mas não interessa, isso daí é besteira, todos nós somos de Cristo.
né? Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Então, isso que é importante, tá bom? Todos unidos em Cristo Jesus. Isso faz com que a gente cresça. Pode deixar aí, não precisa voltar não. Então, isso faz com que nós cresçamos espiritualmente. Cresçamos em amor, cresçamos em comunhão, cresçamos em empatia, em todas essas coisas. Quando a gente tem esse hábito de se abrir com o outro, de se mostrar para os outros e não se esconder dentro de um individualismo. Ser transparente, tá bom? Ser um livro aberto. Como Paulo disse, né? Vós sois cartas. Vamos lá. Sobre disciplina na igreja. Eu deveria ter botado isso mais escuro, mas... A origem da palavra disciplina é a mesma da palavra discípulo. O discipulado tem o objetivo de trazer pessoas para a comunidade. E a disciplina tem o objetivo de restaurá-las à comunidade cristã. Passa para mim. O objetivo de toda disciplina saudável na igreja é ajudar as pessoas a serem melhores discípulos de Jesus Cristo. A disciplina raramente funciona, a não ser que a pessoa que está sendo disciplinada esteja realmente almejando ser um cristão melhor. Tá bom? Existe uma ideia errada a respeito de disciplina. E por que essa ideia se disseminou? Porque se aplicam disciplinas erradas. Aplicam disciplinas para punir o pecador, né? Aquele errou contra alguém, criou uma heresia, fez alguma coisa que está contrária à igreja, magoou um irmão, está em pecado, então vamos disciplinar. Então toda a igreja, tipo assim, ele senta lá no fim no último banco, fica ali caladinho na dele, a igreja, o povo não dá nem paz do Senhor para essa pessoa. É claro, ela não deve receber oportunidades para ir no altar enquanto ela está em disciplina, porque ela está sendo corrigida, deve estar, né? Sendo corrigida e tratada. Mas em muitas igrejas a pessoa simplesmente não participa de nada. Ela fica excluída da igreja, do corpo de Cristo. E da ceia do Senhor, do corpo de Cristo. Então, como é que essa pessoa vai ser curada? Será que a gente, como o pastor sempre coloca aqui, né, dá exemplo, a gente arranca um braço e fora do corpo ele vai ser curado e depois ele coloca de novo? Não. Essa pessoa precisa ser tratada dentro do corpo de Cristo. O amor que aquela pessoa tinha, o cuidado que a igreja tinha com aquela pessoa precisa continuar. E enquanto essa pessoa está sendo disciplinada, o tempo que for, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo, né, essa pessoa precisa ter de disciplina, mas enquanto ela está naquele período de disciplina, tudo bem, ela não vai subir no altar para pregar, para cantar, para alguma coisa, mas ela vai ter acompanhamento de alguém, de um irmão maduro na fé, seja o pastor, seja o líder de célula dessa pessoa, seja alguém maduro espiritualmente e vai acompanhar aquela pessoa, estudar a palavra com aquela pessoa, amar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa, para que ela seja cuidada e possa ser restituída, tá bom? Saudável ao corpo. Porque esse é o objetivo da disciplina. Não é uma questão de punir, não é um presídio. A pessoa trata a disciplina como se a pessoa fosse para a cadeia, um tratamento de um presidiário, e não é. A palavra disciplina vem de discipulado, ou seja, enquanto ela está sendo disciplinada, ela precisa ser exortada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada, orientada, para que ela entenda onde ela caiu, para que ela tenha vontade de se erguer de novo e voltar à comunhão, voltar a subir no altar e louvar o Senhor e fazer aquilo que ela fazia antes disso acontecer. Tá bom? Porque, na realidade, nós precisamos entender que todos nós somos falhos. Todos nós estamos propícios ao erro, seja do membro que senta no banco até o pastor da igreja. Todos estamos propícios ao erro. Por isso que a palavra exorta, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Por isso que ele vai dizer o tema, né? O corpo, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca, por isso orai e vigiai. Então, nós precisamos sempre ter esse pensamento, ter essa empatia pelo outro, nos colocar no lugar do outro. Hoje pode ter sido com um irmão, né? Com aquela pessoa, mas quem garante que amanhã não pode ser com você? Que você caia em algum erro. E que tipo de tratamento você vai querer? Né? O tipo de tratamento presidiário
né? Tratando você como excluído, como, né, vai para longe de mim, Satanás, para não pegar, não ser contaminada pelo seu pecado, pela sua lepra? Ou você prefere ser cuidado, tratado e orientado pela palavra de Deus em amor, né? Então, aquilo que a gente não deseja para a gente não deve desejar para o outro. Disciplina é isso. Disciplina é cuidado e exortação. Ok? Passe para mim, por favor. Seja muito grato às adversidades que aparecem na sua vida. Elas lhe ensinarão a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que sem adversidade você jamais conhecerá. Como eu disse no início, e friso mais uma vez, a adversidade faz parte da vida. São através das adversidades que nós crescemos e amadurecemos. Que todas essas coisas são ensinadas a nós. Como é que a gente vai aprender tolerância se a gente nunca passar por uma adversidade com o irmão? Né? Se a gente sempre concordar, sempre todo mundo concordar com a gente, sempre tratar a gente bem, ninguém nunca pisar no nosso calo. Não tem como você ser tolerante, aprender tolerância, nem a ter simpatia, nem a ter autocontrole. A diversidade que mais ensina é autocontrole, irmão. Um dos frutos do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Pense no momento em que Deus ele vai estar tratando você na questão de domínio próprio, né? É no momento da adversidade, né? No momento que alguém não concordar com você, no momento que alguém pisar nos seus calos, aí você vai ser ensinado na prática o que é ter domínio próprio, tá bom? Então, perseverança, né? Continuar, mesmo diante daquelas adversidades, mesmo diante dos conflitos, você perseverar, ser resiliente, como a Elma falou aqui, certo? Permanecer, apesar das coisas, das circunstâncias, tá bom? E tudo isso se aprende através de adversidades, ok? Passe para mim. Concluindo, os primeiros anabatistas viam a igreja como um grupo de cristãos peculiarmente aliançados, que haviam sido reconciliados com Deus e uns com os outros. É preciso desenvolver uma cultura de paz na igreja, afinal, fomos chamados para sermos irmãos. Tá bom? Então, nós somos chamados para isso. No estudo anterior, nós aprendemos que nós somos reconciliados com Deus. No segundo estudo, nós acabamos de aprender que nós somos reconciliados uns com os outros, para viver em amor como família. Ok? Era assim que os anabatistas enxergavam no passado, e nós precisamos continuar enxergando isso como igreja. Ok? Fomos chamados para ser irmãos, não inimigos. Então, vamos viver em amor. Passa, por favor, o último slide. Para reflexão aqui, uma frase que eu achei muito interessante. São nos momentos de adversidade que o verdadeiro valor de nossa fé é revelado. Então, que vocês venham meditar em todo esse estudo, nos versículos passados e nessa frase aqui. Né? Nós só vamos ser provados na nossa fé se realmente temos fé em Cristo, uma fé inabalável. É quando a gente passa pelas adversidades, pelos conflitos e nós permanecemos no Senhor, inabaláveis. Aí provamos a nossa fé. Não é quando tudo vai bem, mas é exatamente quando as coisas mudam, quando as tempestades vêm, quando os dias se tornam escuros, é que nós provamos a nossa fé. Ok? Obrigado àqueles que acompanharam até aqui. Amém. O pastor ressaltou aqui um comentário muito legal a respeito de Efésios, falando sobre a armadura de Deus, Efésios 6, ok? Que as adversidades virão, mas por isso que a palavra exorta, revestivos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam enfrentar os dias maus. E depois que tudo tiver acabado, vocês permaneçam de pé. Tá ok?
E é interessante o finalzinho que ele vai dizer, ele vai pedir para aquele que ele escreve, né, os Efésios, que eles orem por ele. Então, em todas as cartas, a gente vai ver esse amor da igreja, né? Que tinha uns com os outros, sempre iniciava ao meu amado, a igreja firmada em Cristo, aos meus irmãos, né? Orem por mim, né? Estejam me ajudando em oração, meu coração está com vocês. Por quê? Porque nós somos um em Cristo, porque nós somos a família de Deus e nós precisamos viver em união. E para viver em união, nós precisamos enfrentar os conflitos em amor. Amém? Graça e paz a todos. Obrigado por aqueles que nos acompanharam de forma presencial e também de forma online pelo Facebook. Por favor, se vocês têm algum comentário, se tem ainda alguma pergunta que vocês deixaram de fazer, talvez eu não tenha enfatizado isso, né? Mas, por favor, não deixem de perguntar, porque eu posso estar respondendo posteriormente. Ok? Então, até o próximo estudo. Graça e paz a todos. Vamos orar para encerrar esse momento. Senhor, meu Deus, louvado seja o teu nome. Te agradecemos por uma porção a mais, Senhor, do teu conhecimento, da tua palavra. Ó Deus, nos ensina, ó Deus, a viver a tua palavra, a sermos irmãos. Quebra, Senhor, todo conflito, Senhor, que existe, ó Deus, na vida, Senhor, daqueles que estão ouvindo, ó Pai, daqueles que são cristãos, daqueles que te aceitaram como Salvador, que o Senhor também seja o Senhor de suas vidas, ó Pai. Que teu Espírito Santo venha tratando com os conflitos das igrejas, ó Pai, para que eles possam sempre estar escolhendo ter paz com todos. Ó Senhor, aleluias, porque sem santidade ninguém verá a Deus, ó Deus. Louvado seja o teu nome, nós precisamos de Ti, nós precisamos amar uns aos outros, ó Pai, porque esta é a revelação que nós Te amamos. Deus, em nome de Jesus, nos trata, cuida de nós, nos disciplina, nos exorta, Senhor, nos corrige, Senhor, onde nós precisamos ser corrigidos, ó Pai. Coloca um pouco mais de amor todos os dias, Senhor, em nossos corações, para que a gente possa viver, ó Deus, em paz uns com os outros. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A Sexta do Amor. Amém. Gente, a gente ainda está transmitindo depois de um amém, porque o pastor me lembrou algo muito importante. Ele pediu para lembrar a vocês que neste domingo nós temos o nosso culto de missões e temos o momento, né, a nossa arrecadação de alimentos para a Sexta do Amor. Temos alguns irmãos que estão precisando desses alimentos, né? Então, por favor, não deixem de trazer a sua doação para que a gente esteja ajudando essas outras pessoas que estão necessitadas. Elônio me trouxe o celular ali, a irmã Severina escreveu aqui, Anilene, que Deus te abençoe e dê cada dia mais sabedoria. Amém, glória a Deus. Um abraço para você, irmã Severina, que está nos acompanhando, né, de Campina Grande. Estou sentindo falta, né, nossa comunidade lá, né? Irmã Severina, um abraço a você, que Deus abençoe, lhe guarde e você continue a ser essa bênção de mulher que você é, uma mulher de Deus. Amém? Agora sim, tchau a todo mundo. Fiquem na paz.